Fala galera, bem-vindo ao canal. E o tema estádio volta a ganhar holofotes no Flamengo novamente. Vamos ver o que Rodolfo Landim tem a dizer? Mauro César Pereira. A pauta estádio voltou a ganhar os holofotes no Flamengo. De acordo com informação aí do jornal O Globo, nos últimos dias, representantes do clube tiveram novas conversas com a Caixa Econômica Federal sobre o terreno na região do Gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. E o clube ficou de apresentar, abre aspas, um projeto real. Na primeira conversa oficial com o banco, o Flamengo confirmou as intenções de aquisição do local, mas não concordava com o preço e ouviu que deveria apresentar a proposta em um projeto. O presidente Rodolfo Landim recebeu o feedback positivo sobre as tratativas e pediu para que uma nova reunião fosse marcada com a sua participação para tratar de valores. O Flamengo já tem apoio da Prefeitura do Rio para a venda do potencial construtivo da Gávea para incrementar a oferta de compra do terreno, que o clube avalia em 250 milhões de reais. É aquilo, né? Vai ser uma obra como todo estádio, que o valor vai ser muito maior do que foi falado no começo, vai ter muita mudança. E na última terça-feira, Mauro, o Globo Esporte publicou uma entrevista exclusiva com o Landim, onde ele disse que a nova casa do Flamengo deverá ser em estilo vertical, semelhante ao Santiago Bernabéu, que é altíssimo. O Bombonera é assim também, é um estádio alto. Ele falou várias coisas que o Fabrício Kika, do canal Mundo da Bola, já tinha falado lá no canal dele no YouTube, só que ele não deu crédito. Parece que ele assiste o canal do Fabrício Kika, o Landim. Olha aí, então pode falar. Tem várias coisas, inclusive isso aí. O Fabrício já falou da questão do espaço. Ele é arquiteto, inclusive, né? E é um cara que entende demais de estádio. O espaço, ele não permite um estádio grande, né? 80 mil pessoas, mais amplo, digamos assim, né? É uma área pequena para um estádio tão grande. Então ele tem que ser nessa pegada mesmo, um estádio com arquibancada bem alta, né? Bem inclinada, para otimizar o espaço e poder, com isso, ter essa capacidade aí de 80 mil, algo em torno disso. Não é uma área tão grande assim. Até é normal que não seja, porque é uma área muito central ali, bem no centro da cidade, uma região central do Rio de Janeiro. Você dificilmente vai encontrar uma área com muito espaço, né, ao redor, no centro de uma cidade. Então, de fato, tem que ser assim. Teve várias coisas que ele falou ali que já foram faladas, deve assistir. Ou então é coincidência. Pensam igual, sei lá, alguma coisa assim. Isso é uma novela muito chata. Está na hora do Flamengo trazer uma... Por que não apresentou esse projeto há mais tempo? Você tem que apresentar um projeto para a Caixa, eu já deveria ter apresentado. Apresenta o projeto, então logo, anda logo com essa ladainha. E outra coisa, o Landim, ele é o presidente dele até dezembro. Essa obra é uma obra de anos. Não é ele que vai decidir. Mesmo que ele compre o terreno, e isso vai ser... digamos que o estádio vira uma realidade, outro cara vai estar na presidência no ano que vem, e pode ser que as circunstâncias obriguem a mudar de plano, de fazer de uma outra forma, mudar isso, mudar aquilo, ou tem um outro pensamento, porque em tese não é ele que vai decidir, a não ser que ele volte depois de 3 anos à presidência do clube, mas aí, se comprar o terreno esse ano, a obra já vai estar em andamento. Então tem muita coisa que a gente não sabe como é que vai ser de verdade, porque não vai ser ele que vai decidir, ele vai estar fora. A não ser que ele faça o seu sucessor. Provavelmente ele vai fazer, né? Porque agora ele tem o BAP como adversário. Ele tem influência a ponto de fazer da maneira que ele pensa. Ele fala, o que ele fala hoje é a ideia inicial dele, né? Vale mais para efeito da compra do terreno. Ponto. Depois disso, muita coisa pode mudar. Por exemplo, o pessoal que cuidava do projeto inicial do estádio do Atlético Mineiro, quando a obra estava encaminhada, tem gente que estava envolvida com isso, já tinha saído, que mudou a gestão e já não estava mais participando. E algumas coisas mudaram e tal. Então, normal. É o que vai acontecer no Flamengo. Caso compre o terreno e leve adiante esse plano de construção do estádio, que é fundamental, né? O Maracanã. Isso que eu ia perguntar. A pergunta que não quer calar, assim, pro torcedor do Flamengo. E você tem muita informação. Você acha que comprar vai? Você acha que o Flamengo vai ter um novo estádio? Eu acho que vai. Eu acho que vai. O Maracanã é uma roubada, o Maracanã é um problema. É muito caro, é ruim, é tudo ruim ali. Aquilo ali... E o próprio governador, né? A localização que é maravilhosa do Maracanã e a mística do local. O estádio não existe mais. Fizeram aquele estádio horroroso lá, parece um estádio ucraniano, um estádio da FIFA, e é ruim de acústica, é ruim de tudo, longe do campo. Enfim, eu acho aquilo ali caro pra caramba, um dinheirão pra jogar ali. Você pega o bordeiro, você vê a quantidade de
desconto. Isso é uma coisa absurda, absurda. Os times aqui de São Paulo chegam a pegar 70% da renda bruta, né? Ou seja, 30% fica ali despesas gerais. E no Maracanã chega a ser mais de 50% em alguns casos, cara, 60%. Você trouxe outro dia que era 60% que você vê 60%, é um absurdo. Quer dizer, você paga para jogar, sabe? E é um negócio do Estado, com aquele edital vergonhoso, que tem que servir canapézinho para o governador e para os seus amigos. É uma vergonha. E o governador falou, né? Esse fim de semana perguntaram para ele sobre isso. Ele falou: realmente pode ser que tenha que ter um novo estádio no Rio de Janeiro. Ele chegou a falar. Ele chegou a falar sobre isso. Porque, assim, ele, em tese, não tem muito que apitar aí, que a parada é com a prefeitura. A parada ali é com a prefeitura. O terreno, ele é de um fundo de investimento, gerido pelo FSTS, não foi gerido pela Caixa, não é um terreno público, né? Então o Flamengo tenta comprar o terreno, isso é com a Caixa Econômica Federal. A negociação, que ela é a gestora. O governador não tem nada a ver com a Caixa Econômica Federal, né? E depois a questão do terreno, de todos os trâmites burocráticos, passam pela prefeitura. E o prefeito apoia, né? Lógico, o prefeito vai ser contra, né? Ele tem seus planos políticos, vai ficar contra algo que vai agradar a maior torcida da cidade. Evidente que não. Né? Mais de 50% do eleitorado do Rio de Janeiro, em torno de 50% torce pelo Flamengo, segundo as pesquisas. Então, é evidente que não vai ser contra. Então, o pessoal fala, não, os políticos não vão deixar. Eu não sei de que maneira podem barrar. Se de fato o clube se cercar bem politicamente, no caso, no âmbito municipal, federal, para negociar com a Caixa Econômica e partir com tudo para realizar essa obra, que não tem jeito. Eu já pensei de forma diferente com relação ao Maracanã, mas depois desses editais, dessa coisa toda, não tem jeito. Não tem jeito. A não ser que o Maracanã fosse assim, olha, o Maracanã, com todos os seus defeitos, ele está pronto. O Flamengo vai comprar o Maracanã. Aí faz o que quiser. Se quiser derrubar, derruba, faz o que quiser. Vou vender. Quanto custa? Custa 1 bilhão, não sei quanto. Eu vou financiar aqui, vou pagar em tantos anos e tal. Ok. Pode comprar? Tem condições? Então compra. Vai pagar em tantos anos de financiamento do BNDES, lá da onde. Aí tudo bem. Fazendo uma coisa transparente, devolvendo, né, no caso, para o contribuinte, para o Estado, o dinheiro que foi enterrado nessa obra que eu considero bizarra, absurda, como essas obras todas de Copa do Mundo são bizarras, não tinha que existir isso, nem tinha que ter Copa aqui no Brasil, sempre fui contra, né? E aí, tudo bem, você sendo dono, você pode fazer mudanças. O Maracanã, por exemplo, o Flamengo tem que, quando faz um jogo do Brasileiro, ele perde vários lugares, milhares de lugares, porque tem que isolar para a torcida adversária. Porque ele teria que fazer uma obra para criar uma entrada independente para o torcedor do outro time e você colocar naquele canto, e isolar aquele canto e não matar 5, 6, 7 mil lugares às vezes. Ele tem ali cerca de 5 mil cadeiras cativas e perpétuas, de gente que comprou lá do Maracanã de 1950. Então, você, quando tem um jogo, tem ali uma quantidade de ingressos que você não pode vender porque tem dono aquilo ali. Aí você tem uma quantidade de camarotes que tem que ser para o governo do Estado, né? E são camarotes que, segundo o edital, já é especificado. Eu quero o 42, o 35, o 24, sabe? Os números já definidos, que certamente são camarotes centrais ali. Bem posicionados. E aí tem que servir canapé para os caras. Aí tem ingresso de cadeira, X ingressos, tem estacionamento, que o Flamengo pode vender o lugar no estacionamento e ganhar o dinheiro, né? Porque é um estacionamento caro. Se você parar na UERJ, você vai pagar lá um valor. Se parar na rua, vai pagar o flanelinha. Se você parar dentro do Maracanã, está dentro do estádio, vai custar mais caro. Mas é uma fonte de renda para o clube também, no caso. Mas não, uma quantidade X de vagas fica para o Estado. É um negócio que não tem sentido, gente, sabe? É um absurdo. É como você alugar um apartamento e o dono de vez em quando fala, é o seguinte, sábado vou fazer uma festa aí, hein? Aí você tem que deixar o cara fazer a festa. Ainda tem isso. Eu quero o seu quarto ainda. O Estado tem o direito de fazer eventos ali. Inclusive aquela história daquela coisa patética outro dia, que foram os deputados e vereadores jogando bola lá no CT do Flamengo, viram isso? Eu vi. Teve isso. Até o pessoal começou a botar culpa no Marcos Braz. Uma pessoa do clube me falou, o Marcos Braz não tem nada com isso. Isso aí foi uma outra situação. Aí me falaram, não consegui a confirmação, mas o que essa fonte falou foi o seguinte, havia uma possibilidade, olha que bizarro isso, dos caras, não estou defendendo, gente, acho ridículo o deputado e vereador jogando bola no setor do Flamengo. Mas olha só o rolo, que o cara me falou o seguinte, havia uma possibilidade de reivindicar o gramado do Maracanã para fazer um jogo. Porque tem várias brechas ali para eles poderem usar, para evento. Diante disso... Não estraguem nosso gramado. Os caras pensaram, não, melhor trazer esses caras para jogar aqui num campo do CT, que tem vários campos, joga aqui, melhor, né? Porque para treinar tem vários campos lá no CT. Então, mesmo que arrebente um campo, né, os pernas de pau, não tem problema. Tem outros campos para a rapaziada treinar. Mas onde joga, não. Onde o Fluminense e o Flamengo jogam, não vão lá.
teriam levado para lá. Um cara me falou isso, que teria sido isso. Não consegui confirmar, eu estou passando uma informação que eu não consegui checar. Mas que é possível, não é uma coisa tão inverossímil assim. Pelo contrário, faz sentido. Então é tudo muito bizarro, cara. É um negócio muito... Então esse Flamengo tem que partir para outro estádio. E outra coisa, se você olhar, o Fluminense fez... Agora, só um minuto. A gente vai para um break rapidinho na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube. Pode continuar. O Fluminense fez jogo lá contra o Bragantino na primeira rodada do Brasileiro. Prejuízo de 313 mil. Eu não vi depois o bordeiro do jogo contra o Vasco, que teve 25 mil pessoas. Certamente deu prejuízo. Ou seja, o Fluminense está pagando para jogar. Está pagando para jogar. Para o Fluminense também é um problema. O Fluminense, eu acho o Maracanã um estádio grande demais para o Fluminense na maioria dos jogos. Na maioria dos jogos. O Maracanã ideal seria para o Fluminense fazer jogos de grande apelo. O Fluminense tem torcida para encher o Maracanã? Tem, claro que tem. Mas regularmente você tem o quê? Ano passado mesmo, a média do Fluminense não chegou a 40 mil pessoas. No ano da conquista da Libertadores, e o brasileiro sempre ali bem colocado. Depois caiu um pouco no final, porque ele estava mais centrado na competição internacional. O Maracanã é muito caro, gente. É um negócio surreal. Tem que sair disso aí o quanto antes. Vai levar uns 5, 6 anos essa obra, mas um dia tem que começar, né? Eu acho que o que o Landim quer fazer é ser o presidente que comprou o terreno e falou, não fosse eu, essa porcaria não começava. Acho que essa é a jogada dele. Mas se ele voltar em seguida... Ele pode voltar e inaugurar. Ele corta Exatamente. a fita. Ele corta a fita. São 3 anos de mandato, Vanderlei. Ele compra o terreno em 2024. Isso. A obra começa, digamos, em 2025. Ela leva 5, 6 anos. Ele, do segundo ou terceiro ano de um mandato eventual futuro, ele vai cortar a fita e vai ser o cara que bateu o escanteio e cabeceou. Que ele bate o escanteio agora na Copa do Terreno e cabeceia para o gol no final. E aí ele sai gloriosamente. Só queria crescer que ele, evidentemente, será o presidente da comissão de obras. Ele sai da presidência. Algum envolvimento ele vai ter. Lógico. E vai acompanhar, porque vai acompanhar de perto, o cara que comprou, aquele negócio todo. Tem até uma justificativa. Você fez quase toda a coisa aí para comprar, você fica no grupo lá, uma comissão de obras. Especula-se que ele possa, fazendo seu sucessor, sair como candidato ao presidente do Conselho Diretor ou do Conselho Deliberativo. Ou seja, ele deverá ainda ter poderes dentro do clube e ser uma pessoa influente dentro do clube. E se ele fizer o seu sucessor, digamos, se for o Dunche e tal, eles estiverem alinhados, né, ou mesmo se ele se aproximar do BAP, né, que é um candidato, não é bem uma oposição, o cara que é da situação, mas é quase uma dissidência, não dá para definir muito bem como é que vai ser, porque o cenário não está muito claro, político, né? Ele pode ter... Está próximo de quem está na presidência e continuar ali e preparar a sua volta para depois. E pode ser justamente isso. Cortar a fita, que é um sonho dourado do cara. Claro, cara. Já pensou? A história, você comprou o terreno e você voltou para concluir e cortar a fita. Quer dizer, é o cenário Netflix, né? Obviamente. Eu acho importante, agora acho que será um pipinaço para o Maracanã, que o Flamengo não tem nada a ver com isso. Ele não tem que pensar no pipinaço que o Maracanã vai enfrentar se o Flamengo tiver um estádio. Não tem que pensar nisso. Mas que será um grande drama, né? Porque sem o Flamengo no Maracanã, aquela obra que já é um problema, como já foi destacado aqui... Ele vai ter um gramado bom, finalmente, que vai ter só o Fluminense jogando lá, né? E eventualmente o Vasco. Vai ser só... Mas será que o Fluminense vai conseguir sustentar? Mas se o Fluminense e o Flamengo conseguirem a concessão por 20 anos, o Flamengo vai ter que ficar 20 anos agarrado ao Maracanã ainda. Ele vai ficar com 2 estádios. Um junto com o Fluminense e o estádio dele, se ele ficar pronto no futuro. A gente está voltando aí para a Rádio Jovem Pan, que eu vou mostrar aqui as declarações do Rodolfo Landim. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, para mostrar aqui o que o Rodolfo Landim falou sobre o novo estádio do Flamengo. Ele diz: é sim possível colocar um estádio de 80 mil pessoas numa área de 87 mil metros quadrados. A gente já fez um anteprojeto de colocação desse estádio. Ainda daria chance de a gente fazer uma grande praça na frente. Em volta dessa praça, a gente poderia colocar uma série de restaurantes, pontos e tal. Nessa praça, inclusive, poderíamos colocar telões para quem não tiver condição de ir aos grandes jogos ou para quem não conseguir ingresso. E ele continua: tudo isso já foi pensado. Quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas. Mas é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída. Por exemplo, para atender a legislação do Corpo de Bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil. Seria uma arena bem mais vertical.
E aí ele diz, quando você usa o Maracanã, ele tem um desenho mais antigo, um desenho aberto. É parecido com os estádios antigos, nos quais você tinha ainda uma pista em volta. E a ideia é que seja um estádio bem mais encaixado. Um exemplo é o do Real Madrid, um estádio bem mais vertical. Eu também já falei, né? Tem aí a Bombonera, que é conhecidíssimo por ser um estádio bem vertical. Essas são as declarações do Rodolfo Landim. Ou seja, velho Vamp, o Mauro César já deixou claro que ele acha que isso vai acontecer, o presidente quer, e sempre foi um plano do Rodolfo Landim, ser o presidente que começou o projeto do estádio do Flamengo, né? Sempre teve essa situação. E provavelmente isso vai acontecer. O que é bem arriscado de provavelmente até acabar o Maracanã. Né, o estádio histórico mundial, né? O Maracanã, mas tem esse problema. Os clubes começaram a faturar, cada um vê seu lado, cada um ter seu estádio próprio. A gente está vendo isso aí, né? O Corinthians aí com problema com o seu, mas querendo ter, o Morumbi já é próprio, né? O Flamengo, pelo clube que é, a torcida que tem, o faturamento que está tendo nos últimos anos, vai pensar no seu lado também, né? Agora, pensando nisso, como o Paulo falou aqui, você construir e ficar agarrado a 2 estádios 20 anos, o contrato é 20 anos, você construir... Seria mais ou menos uns 14 anos, talvez 15, né? Da conclusão de um estádio e tendo ainda que ficar com o outro, né? Esse outro seria construído em quantos anos? 5, 6 anos. 6 anos. 5, 6 anos. Não pode fazer um contrato de 6 anos com o Maracanã. Não, aí teria que ficar mais tempo. Aí faz o quê? Pode botar lá, time feminino pode jogar lá, entendeu? Você pode fazer esse tipo de coisa, né? Você pode jogar para o Maracanã alguns eventos, tem o direito de jogar, como o Fluminense tem direito. Depende muito do apelo que o futebol feminino poderá ter até lá, né? Apelo de público, quero dizer. Se tiver apelo de público, pode fazer jogos... E 250 milhões de terreno. O Flamengo não é nada isso aí. Não é nada mais ou menos, mas é o terreno, né, amigão? Vai ter que erguer o estádio inteiro. Sim, não, terreno, no primeiro passo. Tá bom, No primeiro passo, 250 milhões de terreno. Quanto que deve dar um estádio desse? Mais de 1 bi. 1 bilhão, pelo menos, acho que vai gastar. Como não é nada. Não, terreno, você compra o terreno, é patrimônio do clube já. Já é dele também. Mas o fato de comprar é espetacular. Você ter o terreno para comprar não é uma cessão, não é qualquer arrendamento, não é nada. Esse terreno é seu, é espetacular. Agora, claro, para fazer isso tem que ter grana para comprar, e também não deve ser à vista, não importa, e ter potencial para construir uma obra dessa de 1 bilhão que você falou aí. E o Flamengo tem esse potencial. Então, para o Flamengo, é uma coisa, vai engrossar o seu poder financeiro, enfim, tudo aquilo, o seu patrimônio, é uma coisa fantástica, se o negócio prosperar. Eu acho também que o fundo, que é dono do terreno, tem grande interesse em se livrar disso. Tem grande interesse. Acho que não se livrou por uma série de motivos. Ou não apareceram interessados, ou apareceram interessados parciais. Eu não queria toda essa área. Eu queria metade dessa área. Sabe, algumas coisas que não interessam para quem tem aquilo lá. Então, eu acho isso. Eu acho que o fundo prefere a grana. Prefere ficar com o terreno lá. A grana, o fundo, o cara cuida de dinheiro. Tá certo? Quer dizer, você vai engrossar o seu caixa. E mais uma outra coisa, com a segurança de que vai receber. Tem esse detalhe que não pode ser esquecido, porque vender ou comprar, ultimamente, tem sido algo muito fácil, porque quem vende, vende e espera receber e não recebe, e quem compra, às vezes, não paga, dá um pepino para quem vendeu. No caso aí, o Flamengo, se comprar, vai pagar. E quem vender o terreno, se for o fundo, vai receber. É um negócio bom para os dois. E aí, galera, gostaram do vídeo? Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seu comentário. Créditos: Jovem Pan Esportes, programa Bate Pronto. Valeu? Link na descrição do canal. Valeu, galera. Tamo junto. Valeu.